Boa noite, pessoal. Estamos, então, aqui, conforme combinado, né, na nossa live do Outubro Rosa, estreando a nossa temporada de lives do pré-lançamento da obra Olhares Femininos, Eternizando-se em Palavras. E hoje é uma live assim, muito especial, porque nós temos, né, na nossa obra, 2 capítulos sobre essa temática do câncer, escritos, então, pelas nossas autoras Jussara Jaques e Lili Pautian. E elas estão aqui, então, hoje para compartilhar conosco a experiência pessoal delas na luta e na superação do câncer de mama, falar sobre a importância, então, da prevenção, sobre como foi o tratamento. Você que é familiar de uma pessoa, de uma mulher que enfrenta, né, esse desafio, e você está assistindo essa live hoje, então, para saber qual é a melhor forma de ajudar, pensamos que também vai ser uma ótima oportunidade, então, para as autoras estarem compartilhando o que foi importante, né, da parte dos amigos, dos familiares, que tipo de apoio, que tipo de palavra, que tipo de atitude mais fez a diferença na vida delas, né? Então, vai ser uma live assim muito proveitosa. Nós estamos muito gratas pela participação delas, né? O meu nome é Paola, sou uma das organizadoras da obra, então, junto com a minha colega Micheline Borges, psicóloga, e vou passar a palavra então para minha colega Micheline, tá bom? Boa noite a todos. Obrigada, Paola, pela parceria, por estarmos lado a lado nesse projeto literário, ao qual nos traz tanta alegria e se alinha ao nosso propósito de vida, que é poder empoderar mulheres, que é poder também levar a cultura através da editora Fênix Sefarad. Agradecer às autoras Lili e Jussara, que estão conosco hoje, que vão compartilhar a sua história de vida, gentilmente cedendo esse momento. Vou compartilhar também sobre os seus capítulos neste mês que todas nós, mulheres, nos mobilizamos para falar sobre esse autocuidado, para falar sobre as questões do câncer de mama, que é o câncer que atinge mulheres em todo o mundo. Então, a importância de falarmos sobre as questões da prevenção, de falarmos sobre as questões de também quem está passando por isso, formas de enfrentamento, coisas importantes a serem observadas durante este processo. Então, as autoras vão poder compartilhar as suas experiências para empoderar também outras mulheres que estão passando por essa situação hoje. Tá bom, pessoal? E a gente está muito feliz com a presença de todos. Deem bastante ali curtidas, compartilhe com os amigos, enviem, né, a live agora ao vivo para pessoas que vocês saibam que vão se beneficiar com o conteúdo, tá bem? Façam aí para ter bastante interação. E podem ir comentando, que no meio da live a gente vai parar para olhar os comentários e poder ver os mais relevantes e compartilhar aqui com o pessoal, tá bem? Então, passar a palavra para a Jussara, que vai ser a primeira autora que vai compartilhar da sua experiência, do seu capítulo. Em alguns momentos, as meninas elas vão compartilhar entre si também, mas a Jussara vai fazer essa abertura. Bom, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui neste momento e assim, ó, é um prazer, porque encontrar 2 ex-alunas fazendo um projeto literário como esse me deixou muito feliz. E mais feliz ainda por ser convidada a participar juntamente com elas. Então, gostaria, assim, primeiro de agradecer e dizer que esta oportunidade me trouxe memórias, me fez repensar algumas coisas na minha vida, porque sempre que a gente vai escrever, a gente revive tudo aquilo que a gente viveu. Né? Então, escrever sobre a vida da gente não é fácil, mas quando a gente se coloca sabendo que aquilo ali poderá ajudar outras pessoas, parece que tudo fica mais fácil. E
Eu, há 36 anos, sou professora, não professora de português, mas amo a leitura, né? Sou casada há 34 anos com o Caissara e sou uma pessoa assim de bem com a vida, né? Alto astral, tenho meus problemas como todos têm, mas eu procuro enfrentá-los com, sei lá, com um novo olhar, com um olhar de não se sentir vítima, e sim de enfrentamento. E foi com essa ideia que eu escrevi este capítulo de como enfrentar o câncer com qualidade de vida. Não é fácil receber um diagnóstico desses. Faz 14 anos que eu recebi. A minha médica brinca que eu sei todas as datas, são datas que a gente nunca esquece. Se eu não esqueço a data do meu aniversário, eu não esqueço a data que eu recebi o diagnóstico, né? 31 de maio de 2006. Ao ler o diagnóstico, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a morte, mas isso foi muito engraçado. Na minha cabeça, isso não aconteceu. Eu li aquele diagnóstico e pensei, eu vou me curar. Inclusive, naquele momento, o Caissara estava comigo e eu disse para ele, te prepara que teremos longos meses pela frente. Ele, como assim? É que eu estou com câncer de mama. Ele, da onde tirou essa ideia? Eu disse, mas é que eu trabalho na Liga, eu sei o que significa um BIRAD 5 numa mamografia. Mas eu tenho certeza absoluta que eu vou me curar. Então, assim, receber o diagnóstico não é fácil, né? Dizer que eu enfrentei tranquila, com alegria, não. Foi com muito choque, mas também foi com muita esperança, com muita energia, com muita coragem e certeza de que eu ia ficar bem. Algo dentro de mim dizia que eu ia ficar bem, né? E foi isso que eu acho que me moveu durante muito tempo. Claro que sem a minha família e os meus amigos isso não teria acontecido, né? Eu me lembro que na época assim não era muito comum em Camaquã, né, aparecer os casos de câncer e as pessoas divulgarem isso, né? Mas eu acho assim que não é uma doença contagiosa, então eu acho que tu tem que ir à luta, tu tem que mostrar a cara, tens que enfrentar para que as pessoas vejam que há possibilidades, né, mesmo com câncer. Então, assim, receber o diagnóstico e iniciar uma longa caminhada de exames, de tratamento, porque assim, no momento que tu recebe um diagnóstico desse, quando tu vais o primeiro médico, que é o mastologista ou gineco, é uma bateria de exames sem fim, tem que fazer um rastreamento. Então, assim, a tua vida passa a ser focada somente em ti, no teu organismo, no teu cuidado, no teu tratamento. E eu acho assim que com a Lili também aconteceu isso. Eu acho que nós poderíamos ouvir também da Lili como é que foi receber esse diagnóstico e depois a gente vai, eu acho que, conversando sobre as etapas. Eu acho que ficaria mais interessante nós fica interativo. Não é? O depoimento dela ao dizer como é que foi no momento também que ela recebeu, qual foi a atitude, qual foi o primeiro pensamento, que a gente vai linkando e conversando uma com a outra, né? Perfeito. Tá bom. Deixa eu colocar a Lili aqui agora. Pode falar, Lili. Então, vou falar brevemente, então, da minha história. Eu sou a Lili Pautian, sou empresária, proprietária da Via Lili, trabalho com moda há 28 anos, sou mãe de 2 homens, sou muito realizada profissionalmente, muito realizada com meus filhos também. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da Paola e da Micheline para participar desse projeto literário. Quando elas me convidaram, eu pensei assim, não, minha vida é uma vida simples, não tem, o que eu vou falar, o que eu vou contar? E elas
me convenceram, então, de que eu deveria aceitar. Aí eu fui, ainda conversei com meu filho para ver o que ele achava. Eu dizia, meu Deus, mas a minha vida é tão simples, não vou ter muito o que colocar num livro. E foi um grande presente que eu recebi dessa dupla, porque é como diz a Jussara, nós buscamos memórias. Eu olhei desde a minha infância, desde quando eu nasci, quem eu era, como eu me comportava diante das situações. E aí eu vi que a minha vida é riquíssima. A minha vida é muito interessante, com pessoas bacanas que me ajudaram a construir quem eu sou, com os desafios que eu enfrentei. Então, ficou um trabalho, para mim, riquíssimo. Um trabalho de ressignificação de tudo que eu vivi. E com um up muito positivo. E não só a escrita do livro, mas os eventos que vêm acontecendo, o contato com as outras escritoras, as histórias que a gente está acompanhando no livro, nessa obra, ele é muito enriquecedor. Foi um trabalho de empoderamento, tenho certeza que para todas nós, porque ficou um trabalho muito rico. A Paola e a Micheline fizeram um trabalho excelente e foi, para mim, então, esse grande presente. Bem, falando, então, do câncer. Eu fico muito feliz de estar dividindo hoje essa live com a Jussara, porque eu considero a Jussara minha madrinha de vida. Porque quando eu tive o diagnóstico, ela sendo minha cliente, minha amiga, uma pessoa que eu admiro muito, eu quis falar com ela. Eu precisava falar com alguém que tinha passado pelo que eu ia passar. Bom, só uma parte, então, eu sempre fiz meus exames rigorosamente nas datas e, fazendo terapia, o meu terapeuta me disse que, por um sonho que eu tinha contado para ele, que tinha alguma coisa errada comigo, então ele ia começar pela saúde, que eu deveria fazer um novo check-up. Eu fiquei muito contrariada, porque fazia poucos meses que eu tinha feito todos os meus exames completos e estava tudo bem. Mas, confiando muito nele, eu fiz o exame. E quando eu fiz o exame, já deu o diagnóstico, recebi o diagnóstico de 2 nódulos na mama, 2 nódulos malignos na mama esquerda. E dali, então, eu digo que ter um diagnóstico de câncer é como embarcar numa montanha-russa. A gente não sabe o que vai acontecendo, são muitos exames, muitas indagações, muitos questionamentos. Tudo se volta para nós mesmos. Então, vem a primeira questão assim, que aconteceu comigo. O que foi que eu fiz? Eu não me cuidei. Enfim, busca aquilo ali. Bom, aí eu procurei a minha ginecologista, contei para ela disse, e ela é uma grande amiga, a doutora Cláudia é uma grande amiga, não era só minha ginecologista, e ela disse, não pode, teus exames estavam tudo bem e tal, vai fazer na clínica que eu faço meus exames. Tá? Fui lá e fiz na clínica, realmente confirmou o diagnóstico. E aí eu cheguei assim e fiz uma pergunta para ela, eu disse, doutora, o que eu tenho que aprender com isso? E ela disse assim, Lili, eu te conheço, tu gosta tanto de ajudar as pessoas, eu te faria outra pergunta. O que tu tem que ensinar com isso? Bom, dali eu falei, então voltou essa responsabilidade para mim, não só aprender, como ter que passar adiante. Mas eu ri daquela situação ali. E então, assim, procurei a Jussara desmistificou, me animou, me contou assim a história dela mais fácil, provavelmente, do que foi, porque eu estava precisando naquele momento. E eu olhei e falei, bom, a Jussara se curou, ela sabe do que ela está falando, eu também vou me curar. E a partir dali, todos os olhares voltaram-se para mim, é exatamente como a Jussara colocou, família, amigos, trabalho, cliente, todos, o que eu tive que olhar para mim. Mas é interessante porque isso foi novamente um presente que eu recebi, porque eu trabalhava muito, sempre gostei muito de trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo, com 10 anos de idade, então assim,
eu achava que eu podia trabalhar bastante e que eu ia ter tempo para tudo na vida. E aí o diagnóstico me trouxe, então, para a real de que a nossa vida é finita, que aquele ali poderia não ser uma sentença de morte, mas com certeza era uma sacudida muito grande e forte que a vida estava me dando para que eu olhasse para mim e ressignificasse algumas questões muito importantes na minha vida. Então, por isso que eu digo, não desejo para ninguém. Acho que nesse momento é tão importante pessoas que passaram por isso falarem da sua experiência, porque tem muito que possa se fazer. Em primeiro lugar, cuidar da sua saúde, ter uma vida equilibrada, com saúde, lazer, mas também não descuidar jamais dos exames que tem que fazer. Porque eu teria esperado mais um tempo, né? Não fosse meu terapeuta, mas fazer a terapia também é uma forma de se cuidar e de olhar para si. E eu estava exigindo do meu físico bastante, mas fazia terapia, e isso foi fundamental para mim. Jussara, qual é a próxima etapa? O enfrentamento? Acho que pode ser o enfrentamento. Então pode continuar, Bom, pode falar da tua parte e eu continuo depois. tá, não tem problema. Como a Lili falou, né, que a importância da prevenção, e eu também descobri, foi nos exames preventivos, né? E tudo que ela falou, assim, é que nós as duas, eu acho que somos muito próximas há muitos anos, então acho que muitas coisas nos identificou, né? Pessoas que eu sempre trabalhei bastante, também na época eu lembro que eu tinha em torno de 700 alunos em todas as escolas que eu trabalhava, não é? E isso, não, para mim, foi uma tarefa muito difícil, deixar os meus alunos, né, parar de trabalhar, de ir à escola, mas também naquele momento eu entendi que quem precisava de cuidados era eu. E uma coisa muito importante, eu me permiti me cuidar e que os outros cuidassem de mim. Porque a gente sempre pensa assim, ó, que todo mundo precisa da gente, que a gente não precisa de ninguém. E não é assim. Chega um momento que tu precisa de todo mundo. E este é um momento que a gente precisa, né? Que nós temos que ter do nosso lado pessoas que realmente estejam preocupadas, que gostem de nós, porque essa energia é fundamental. Eu brinco que na época não tinha centro espírita, não tinha igreja, não tinha templo, não tinha terreira de Umbanda que não rezasse por mim. Isso era tão bom, porque eu tinha amigos de todas essas crenças religiosas. E era tão bom receber aquele carinho, a pessoa chegar aqui em casa e dizer, ó, Jussara, hoje eu vou lá no centro espírita, vou rezar por ti. Né? Então, assim, são essas pequenas coisas, mas que, na verdade, depois a gente se dá conta o tamanho e o valor delas. Enfrentar, assim, ó, todo mundo diz assim, mas é que tu tem alto astral, é fácil enfrentar. Não, não é fácil enfrentar. Primeiro porque a gente se preocupa com os familiares. Como é que eu vou dar esta notícia? Como é que eles vão reagir? E outra, eu sempre pensava assim, eu tenho que ser forte, porque se eu cair, todo mundo vai cair junto comigo. Então, a gente não pode se dar ao luxo de cair, essa bem a expressão assim. Mas com as energias e com o apoio de todo mundo, tu não cai. Tu fica cada vez mais forte. A cada dia que passa, tu fica forte. Agora, eu sempre digo assim, que o meu tratamento foi enfrentado de 5 maneiras. Uma equipe médica maravilhosa, a começar pelo Dr. Matheus, aqui em Camaquã, que eu digo para ele que a minha vida está ligada a dele para sempre, né? Porque ele é uma pessoa que me cuidou muito, o Dr. Matheus é uma pessoa muito iluminada, e ele transmitia uma paz e uma confiança muito grande. Depois eu tinha um oncologista, né? Mastologista, oncologista, radioterapeuta, por quê? Porque passei por todos os processos de quimioterapia, de cirurgia, de radioterapia, todos.
né? Então, como eu sempre digo assim, fiz o pacote completo. E outro aspecto muito grande foi disciplina. Eu tive uma disciplina, mas assim, aliás, eu sempre fui muito disciplinada assim para as coisas da minha vida, do meu trabalho, e isso eu coloquei dentro do meu tratamento. Se o meu médico dizia assim, Jussara, hoje tu não pode sair de casa, eu não saía. Tu tens que comer isso mesmo, odiando, eu comia. Então, assim, eu fui muito, muito, muito disciplinada. O apoio da minha família foi incondicional. Eu falo assim que 70% da minha cura foi o Caiçara, né, e o restante da minha família. Me permite, eu vou elogiar o meu marido. É uma pessoa que quem conhece sabe como ele é, a maneira como ele é, o carinho que ele tem com todas as pessoas. Então, imagina o que ele teve comigo, né? O cuidado. Ele foi uma pessoa assim, a doutora minha perguntava assim, tu não precisa de um psicólogo, Jussara? Eu não tinha o terapeuta como a Lili tem, né? Tu não precisa de um psicólogo. Olha, doutora, eu acho que não. Ele, não, doutor, o psicólogo dela sou eu, ele dizia para ela. E realmente, era o meu ombro, era com quem eu falava todas as minhas angústias, os meus medos, as minhas alegrias, as minhas conquistas, as minhas vitórias. Era com ele, ele participou de tudo, do primeiro ao último dia. Eu nunca estive sozinha, inclusive no diagnóstico, porque todos os exames, a vida inteira ele foi comigo. Os meus irmãos, minha mãe, meus vizinhos, meus amigos, isso foi fundamental. Então, eu tive uma equipe médica, eu tive muita disciplina, eu tive a família, eu tive meus amigos e eu tinha muita fé. Eu acreditava muito, né, que tinha um ser superior me cuidando, que ele não ia me abandonar e que ele ia me ajudar a vencer. E isso me ajudou bastante, eu rezava bastante, aquilo dava muita paz, né? E dentro da minha equipe médica também eu faço questão de agradecer ao João Luiz, né, da fisioterapia, da fisioclínica, a Juliana Bartz e a Renata Van Damme. A minha médica em Porto Alegre perguntou se eu tinha feito as minhas fisioterapias em Porto Alegre. Eu disse, não, eu fiz na minha cidade, lá em Camaquã. E ela disse, nota 10 para os teus fisioterapeutas. Então, eu faço questão de falar neles assim, porque eu acho que a gente tem que elogiar as pessoas daqui da nossa cidade para saber o quanto de profissionais bons nós temos aqui. Então, assim, esses 5 pilares, né, que fizeram o meu tratamento, foi assim aquilo que me manteve de pé, que me fez enfrentar toda coisa. E assim, eu digo, a gente enfrentando desta maneira, a gente serve de heroína. E não é assim, eu já falei algumas vezes, não é ficar feliz porque tu é uma heroína, não. É ficar feliz porque, como a Lili colocou, para ajudar outras pessoas, para ajudar outras mulheres a desmistificar, porque tem gente que não fala a palavra câncer, tem medo dela. Realmente, sempre foi uma palavra cheia de tabus e de coisa, mas a partir do trabalho que tem sendo feito de divulgação, do Outubro Rosa, das pessoas públicas estarem se mostrando agora mesmo, né, a Alice. Aqui em Camaquã nós temos várias outras mulheres enfrentando, a Helenisa já está no final do tratamento. Então, assim, nós temos várias pessoas lutando e mostrando que é possível se curar, que é possível enfrentar, que é possível viver com qualidade, antes, durante e depois. Né? Depois eu vou falar mais um pouco, vou deixar a Lili também falar, para falar também dos benefícios que se tem, que a gente tem alguns benefícios, não é? Eu sempre eu tenho o brinquedo do jogo do contente, não é? Da Poliana, que tem o lado ruim, mas tem também o lado bom. Eu sempre penso também que tudo tem um lado bom na vida, né? E eu acho assim que esses 5 pilares para enfrentar são fundamentais. E eu acredito que nenhum deles tu vai ser abandonada, seja pela tua equipe médica, seja pela tua família, pelos teus amigos, né, e por Deus, tu jamais vai ser abandonada por não. E a Lili me ajudou muito, né, na época, porque a gente é amiga há muitos e muitos anos,
E eu sou amiga dela desde antes da loja, não é? Sou cliente dela desde antes dos 28 anos da loja, e depois chegou a minha vez de retribuir. Eu entendo assim, que se Deus... Eu nunca questionei por que isso eu nunca fiz essa pergunta para mim, mas eu entendo que se isso aconteceu comigo, é porque agora eu tenho uma missão, que é ajudar, e já estou ajudando dentro da minha casa. Eu tenho agora ajudado a minha irmã que está enfrentando o mesmo problema, a Elisete. E com certeza. Agora a pode falar um pouquinho. Ela está aí? Tá aí. Ela está conosco aqui. Não Chama só ela, Elisete. o pessoal conhecer se ela quiser, claro. Tá, eu vou chamá-la então, tá? Eu vou ali chamá-la. Vamos, antes da Lili falar, vamos dar uma lida nos comentários aqui, pessoal, para interagir com essas mulheres lindas que estão assistindo a live. Então, a Jo Vieira, direto da Bahia, elogiando as gurias, dizendo que estão maravilhosas. A Carlinha, elogiando o depoimento da Jussara. A Mara está elogiando aqui, ó, Jussara, linda, corajosa e colorada. Colorada é um adjetivo também, gente. Não sabia que colorada era um adjetivo. Isso é uma das minhas maiores qualidades. A Jo da Bahia, estou amando. A Elise, então, compartilhou, né? Por causa de mulheres fortes, assim, é que eu acredito na minha cura também. Então, a importância de estarmos aqui reunidas hoje falando sobre esse tema para poder encorajar outras mulheres. A importância do... A Elise também fez outro comentário ali embaixo, né, sobre a importância do autoexame, que foi pelo autoexame que ela acabou descobrindo o nódulo dela bem no início. Obrigada, Elis, por estar participando. Pode comentar, né? A gente, na medida do possível, vai lendo, vai interagindo. Ali a Jussara agora vai apresentar para nós a irmã dela. Então, essa aqui é a Elisete, né? Que agora em maio, fazendo um exame na mama, descobriu um carocinho, me chamou, a gente viu, também percebi, e agora a Elisete está enfrentando este mesmo tratamento que eu fiz, ela também vai fazer. Ela já fez a segunda químio, olha aqui, ó os cabelinhos, ó. Eu já estou com ele de volta, e ela recém começou a perder, né? Então, acho que tu pode falar alguma coisa um pouquinho para elas, né, Elisete? Pode? Olha, eu desde que a Jussara foi diagnosticada com câncer de mama, eu passei a fazer o meu autoexame diariamente, porque eu sabia que a probabilidade de eu ter era bem grande. Então, dessa forma, foi que agora, um mês e pouco atrás, eu descobri que eu realmente tinha um nódulo. E, como estava no meio da pandemia, eu acabei adiando um pouco, mas até que chegou um dia que eu disse para ela, não, eu vou fazer os meus exames antes do tempo, porque eu acho que tem uma coisa diferente aqui. E, realmente, em agosto, eu fui médico, fiz exames, já vou fazer a terceira quimioterapia semana que vem. Serão 8 ciclos. Eu digo que a pior já está quase no fim. E depois é uma cirurgia e radioterapia. Eu acredito que até final de fevereiro o meu tratamento já vai estar concluído, se Deus quiser. E aí já vai começar a crescer cabelo aqui. Interessante que quando eu perdi, antes de perder os cabelos, eu cortei meu cabelo e fiz uma peruca do meu cabelo, né? Essa peruca já andou, já emprestei para várias pessoas, mas para a Elisete não deu certo porque o tipo de cabelo, de formato de rosto, de coisa, era diferente, tom de pele, então, mas ela recém chegou de volta, estava emprestada lá para Porto Alegre. Então, assim, agora a gente usa peruca, né, Elisete? Quando precisa sair em casa para dar uma arejada no couro cabeludo, a gente fica sem. Elisete, obrigada pelo teu depoimento, coisa boa. Elisete, obrigada pelo teu depoimento, né? Compartilha o agradecimento da colega Micheline. E compartilha conosco, assim, o que está sendo importante para ti nessa fase, né? Embora muito...
difícil, delicada, mas da parte, assim, dos teus familiares, dos teus amigos, que tipo de palavra de apoio que tu acha, assim, que tem te dado mais força, mais ânimo, mais motivação, né, para enfrentar esse momento? Porque, às vezes, as pessoas não sabem muito bem como ajudar um familiar, um amigo que está passando por isso, né? Se puder falar para nós um pouquinho, já que eu te digo que é assim, é o que leva a gente, é o que vai, assim, que no início eu comecei fazendo meus exames, e aí fui descobrindo, eu estava indo sozinha, até porque eu não sabia ainda, né? Mas no momento que eu realmente soube, claro, a primeira pessoa para quem eu liguei foi para a Jussara, e eu até tentei ainda ir sozinha ainda, porque eu tinha medo de expô-los por causa da pandemia, eu tinha medo que fossem comigo para o hospital, para clínicas, e eu tentei ir sozinha. Fui indo, e vou dizer para vocês que até o dia que eu tive um atendimento de uma médica que não foi muito bom, eu não fui muito acolhida. E dali em diante, ali aquele dia, eu saí destruída. Eu entrei num Uber chorando, eu fui para casa chorando, eu chorei, eu acho que 24 horas. Né? E ali eu vi que eu não podia mais fazer nada sozinha. Até porque a gente chega na consulta e a médica fala as coisas, os médicos falam, e a metade a gente ouve, a outra metade a gente não ouve. Porque a cabeça fica tão louca, é tanta informação, tanta coisa nova, são tantos exames, muitas coisas para fazer, e a gente não consegue mais assimilar sozinho. Então, a partir dali, a minha família começou a ser de vital importância, e, assim, e amigos também. Eu tenho um amigo que não existe na minha vida, assim, ele foi na consulta comigo, se dispõe a tudo, eu vou para a casa dele, ele faz comidinha para mim, ele cuida de mim. E quando eu chego aqui em Camaquã também, porque daí aqui é muito importante isso. Ter alguém que de meio da noite se acorda e te ajuda, olha, estou passando mal, preciso de ajuda. Então, as pessoas têm que entender assim, que às vezes não é nem fazer nenhuma comida nem nada, mas só olhar para te dizer, eu estou aqui. Se tu precisar, eu estou aqui. Se tu precisa ir numa consulta, eu tenho uma cunhada também que vai comigo, se dispõe a ficar lá horas sentada. A Jussara vai nas químio também, fica esse tempo lá, depois me traz para casa. Isso é de suma importância, assim, não tem nada, assim, às vezes até o remédio não é tão bom quanto aquele apoio. É mais importante, e eu vi isso nesse dia que eu não fui muito bem acolhida nessa consulta, e ali eu senti que, às vezes, o remédio não é tão importante quanto ter o apoio de alguém. Então, eu digo assim, um telefonema que tu dê para alguém, para essa pessoa, uma mensagem, tu só diz assim, eu estou aqui. Tu manda uma mensagem. Eu recebi bilhetinhos, eu recebi uma caixa cheia de coisinhas de umas amigas, assim, tipo, até um chazinho de camomila tinha lá dentro daquela caixa. Tinha uma cerveja para quando terminar a gente comemorar. Cada coisinha que elas botaram naquela caixa tinha um significado, né? Tinha um chazinho para isso, tinha essa cerveja, tinha uma florzinha dizendo que tudo vai florescer, que o meu cabelo vai voltar. Então, um bilhetinho qualquer faz muita diferença. Então, é o que eu posso dizer para vocês. Muito obrigada pelo teu depoimento, muito obrigada mesmo pela tua coragem, né, de compartilhar, porque às vezes as pessoas também não se sentem tão frágeis, né, e querendo ou não compartilhar uma experiência tão delicada é um ato de também se mostrar vulnerável aos outros, mas o quanto é importante também para quem está assistindo, que daqui a pouco está passando por uma experiência semelhante, te ouvir e saber que não está sozinho, e saber que existem, né, mulheres que já passaram, que superaram, que dão apoio hoje para caso vocês queiram conversar, tenho certeza que a Jussara conversa, que a Lili conversa, né? Então, muito obrigada pelo teu depoimento. A minha colega Micheline agora vai falar. Deixa eu passar para ela.
O quanto é importante essas demonstrações, então, de carinho, de afeto, por vezes os amigos, os familiares ficam receosos de demonstrar, de falar, de procurar, e o quanto que é importante poder dar esse apoio, poder fazer esse contato, às vezes por telefone, às vezes ali por uma mensagem, o quanto faz diferença. Vou passar agora aqui, então. Meninas. Talvez a Lili, então, agora queira continuar. A gente soube, né? Como é que foi, assim, para você, para ti, Lili, assim, quando tu soube que tu falou com a Jussara, né? Que vocês já compartilharam. Como foi esse apoio? Tu ter alguém assim que tu conhecia, que tu confiava, que já tinha passado por isso, que se mostrou aberta, né? Como tu acha que teria sido se não tivesse a Jussara por aqui, né? E tu já foi procurada, assim como a Jussara foi por ti, tu já foi por outras pessoas, né? Compartilhar conosco um pouquinho disso. Deixa eu passar aqui a tela. Okay. Bem, antes de eu falar, vou dizer que meu filho Duda aí está mandando um beijo para mim e para as demais participantes. Um beijão, filho. Obrigada pelo apoio. Bem, o apoio das pessoas, o afeto, o saber o que se passa com a gente, mesmo que não possa estar ali presente no dia a dia, é fundamental. Quando eu busquei a Jussara, eu pedi ajuda para ela, pedi para ela me receber e conversar comigo, eu queria ouvir de alguém que tivesse realmente passado, porque não tem como se falar de algo que não se viveu. E eu faço esse trabalho agora nas cidades vizinhas, quando me chamam aqui na cidade, quem tem o diagnóstico, quem não tem, eu vou na casa ou me procuram na loja. E eu tenho um prazer muito grande quando me procuram e eu posso ajudar, porque, às vezes, esses dias até aconteceu, uma amiga ligou e disse assim para mim, Lili, é normal a gente ficar irritado, ficar brabo, ficar... Falei, claro que é. Claro que é. A gente passa por sentimentos diferentes. É normal a gente se deprimir? Claro. É uma mudança muito grande. Por mais que a gente queira, como disse a Jussara, se fazer de forte, a gente se preocupa com os familiares. Eu, na época mesmo que eu tive o diagnóstico, um dos meus filhos tinha 22, ainda dependendo de mim, e o outro filho com 8 anos, né? Eu não tinha assim, nenhum dos filhos já com as suas vidas prontas, casados, família, que fosse o papel contrário. Então, eu me preocupava com eles, eu queria viver e estar mais com eles. Então, a gente se preocupa de ver os meus irmãos. Nós somos 8 irmãos e nós sempre fomos muito unidos, muito. Eu não tinha meu pai nem a minha mãe na época do diagnóstico, mas eu tinha meus irmãos e eles me cuidavam muito. E eles vinham muito, não pessoalmente, mas estavam sempre mandando uma mensagem. E isso é fundamental. Acho que a pessoa que não tiver apoio da família e dos amigos, ela não tem razão para lutar, ela não tem razão para acreditar que vale a pena e que vai dar certo. Então, isso para mim, assim, eu acho que seria a questão número 1. Um excelente médico também. Eu acertei de primeira, escolhi uma equipe que fazia um trabalho humanizado, eu sempre fui muito bem atendida. Aqui em Camaquã também o doutor Matheus, quando a gente precisava acudir, ele ajuda, o doutor Adriano, a doutora Cláudia. A gente está no paraíso aqui no interior, de poder ir lá e pedir uma palavra, ou tirar uma dúvida, ou ligar, e eles são extremamente afetuosos e amorosos com a gente, cuidadosos nesse momento. Mas a família e os amigos, é bem como disse a Elisete, abraça, Elisete, é uma florzinha, é um oi, te cuida, estou pensando em ti, trouxe um bolinho, trouxe um chazinho. É uma forma da gente se sentir amado e cuidado naquele momento que é tão difícil para a gente, mas que é tão amenizado com isso. E quanto à questão médica, como eu disse, eu tive sorte já
da minha equipe e tal, a Jussara também teve. Mas quem não se sentir à vontade, acolhido, cuidado, mimado pelo seu médico, troque de médico. Eu tenho a minha oncologista, a doutora Daniela Rosa, ela é impressionante, ela abraça, ela cuida, eles atendem, eles falam o tempo todo com a gente no celular, o meu médico, meu mastologista também. Então, é necessário isso, a gente merece isso e tem quem faça. Então, procure os médicos que façam isso, porque isso é fundamental para a gente. Muitas vezes é uma bobagem, eu estou sentindo tal coisa, ou eu não sei se eu posso comer isso, ou como é que eu faço. Ele está ali, independente da hora, e te responder, e te dar uma tranquilidade, isso não tem preço. Esse trabalho, então, quero reforçar, que eu me coloco à disposição na loja, Facebook, Instagram, podem pedir meu telefone, o que precisarem, tanto para a família, pode ser na cidade vizinha aqui que eu vou, eu já fiz e faço, acompanho, me coloco à disposição, porque nada como quem passou. E Elis Rocha, acredita, tu vai sair dessa, vai sair muito bem, pode ter certeza, e pode ligar para a loja lá se quiser conversar, vamos conversar pessoalmente, ou por Skype, pelo WhatsApp, vai ser um prazer. E eu não tenho hora também, eu estou sempre ligada no WhatsApp, pode me ligar que a gente conversa e vai ser um grande prazer. A Jussara falou ali em peruca. Eu nunca consegui usar peruca, nunca. Eu usava lenços coloridos, usava chapéu. Então, eu tenho na loja, às vezes, quando eu sei que alguém está precisando, eu vou lá, eu levo, porque isso é bom. E a maquiagem, né? Porque a gente fica branquinha, então a maquiagem ajuda muito. E a Jussara disse que era muito disciplinada. Eu não era tão disciplinada, Jussara. Eu me sentia bem até nas épocas de quimioterapia. Eu dava uma maquiadinha, penteava os cabelos e chamava alguém e ia para a loja. Às vezes eu conseguia ficar 15 minutos, às vezes 30 minutos. Quando eu estava fraquejando, eu voltava para casa, dava uma melhoradinha, eu ia para a loja de novo, porque a quimioterapia, eu não fiz rádio, eu só fiz químio. Mas a químio, ela realmente nos derruba literalmente. Por exemplo, eu sempre falo isso, tomar um banho, eu tomava em 5 ou 6 etapas, porque a gente fica muito fraco. Mas daqui a pouco, eu também falo da oração, porque o que a Jussara disse ali, as pessoas diziam assim, eu vou lá na minha igreja, posso rezar, por favor? O outro, vou na igreja, vou na missa, posso rezar? Claro, estou fazendo uma novena. Isso é muito bacana, porque às vezes, quando eu estava fazendo quimioterapia, eu estava tão caída, eu estava tão sem força, daqui a pouco me vinha uma força, não sei de onde, eu não sei de onde vinha aquela força, eu me levantava, pedia ajuda, tomava um banho e ia para a loja. Então, assim, eu dizia, meu Deus, há poucos minutos eu não conseguia me levantar. Eu tenho certeza que era a energia das orações que eu recebia, que me dava este ânimo para me levantar e sair, fazer acontecer, e principalmente dar apoio para os meus filhos, para minha família, para os meus amigos que estavam preocupados. E vou só contar rapidinho aqui, para quem tem medo de visitar. Eu tenho muitas amigas, mas tenho 2 amigas muito próximas, e elas não vinham me visitar. Eu estranhei, mas respeitei, né? Porque as pessoas têm medo, eu sei, porque eu também, como amiga e como família, a gente tem vontade de estar presente numa situação difícil, mas não sabe o que fazer. E essas minhas 2 amigas não vinham aqui. Aí foi um dia, elas me ligaram e me perguntaram se poderiam vir aqui. Eu disse, claro, venham. E foi um dia tão iluminado que naquele dia, era período de quimioterapia, mas naquele dia eu estava muito bem. E elas chegaram aqui, exatamente onde eu estou, eu sentada exatamente onde eu estou agora na live, e elas as 2 sentadas na minha frente. E eu comecei a falar e a gesticular, e eu falo muito, e falo alto e tal, e elas começaram a rir as 2. E eu falei, não entendi, do que vocês estão rindo?
Lili, a gente estava apavorado, a gente estava com muito medo, a gente não queria te ver, a gente não sabia o que fazer, a gente queria te ver e ao mesmo tempo não tinha coragem porque achou que ia chegar aqui e tu ia estar acabada. Isso. Então, isso me marcou muito e que sirva para todas as pessoas. Demonstrem afeto. Podem não ir lá na casa, mas façam contato. Mande uma mensagenzinha no Facebook. A gente recebe, a gente fica sozinha, quieta, mas a gente está no Facebook. Eu estava direto no Facebook. Quando eu me achava bonita lá com lenço colorido, uma maquiagem, um chapéu, eu postava minhas fotos no Facebook. Senão, eu ficava quieta em casa. Eu tinha que ir à festa, eu não usava peruca. Uma vez eu peguei eu tinha que ir na festa, eu tinha que receber um prêmio da loja. E aí as gurias estavam querendo que eu fosse da loja. Eu falei, tá, eu vou. Eu peguei um lenço pink e a Eva, do Bela Dona, eu disse, comadre, é contigo, tu vai ter que me arrumar. Daí eu peguei, a minha sobrinha trouxe um colete de pedra que ela tinha, de canutilhos, e eu levei aquele e ficou lindo a minha cabeça com aquilo ali. Eu era uma mistura de Cleópatra com uma invencionice ali, mas deu super certo. E eu fui à festa. E então, assim, às vezes a pessoa não se adapta com peruca, não tem problema. Tem outros jeitos. Pode ir lá na loja, eu ajudo a amarrar os lenços. As meninas da loja também sabem amarrar os lenços, bem colorido. Eu lembro que eu cuidava da Jussara, porque o couro cabeludo ele fica muito sensível sem cabelo. E a Jussara queria lenço macio. E eu ia, procurava os lenços macios para que ficasse o toque gostoso na cabeça dela, porque a pele é sensível. Então, eu me prontifico. Um dia desse também tinha uma pessoa que estava enfrentando uma dificuldade, uma grande amiga querida que deve estar nos assistindo, e ela não queria ir numa festa porque estava sem cabelo. Eu peguei uma sacola, liguei para ela, pedi licença, peguei uma sacola, fui lá e ela estava maravilhosa, recebendo um prêmio numa festa. Então é isso, mulher cuida de mulher, homem também nós precisamos, mas às vezes eles ficam mais quietos, sem saber o que fazer, mas a demonstração de afeto, de cuidado, de preocupação é muito bem-vinda mesmo. Mesmo que a gente não saiba o que fazer, façam demonstrar de... A Jussara disse que eu estava linda na festa. Era uma mistura de Cleópatra, era uma coisa lá que eu não entendi muito bem o que era. Mas foi. Então, contem comigo para isso, porque isso é o meu papel de fazer, isso eu sei fazer. Então, vão na loja, eu ajudo. Tiver alguém que está precisando, me diga que eu vou, que eu levo. E vamos, bola para frente. Astral lá em cima e uma mulher segurando a outra, né, Jussara? Só tenho a agradecer a minha Dinda. Então, é isso, meninas. Tem muito que a gente falar, tem muito que a gente dizer nessa hora. Passar a palavra para a Jussara, para a Micheline, porque o importante, eu acho que é todos os pilares que a Jussara falou, é o autocuidado, é o médico, é os amigos, a fé, principalmente. Eu perguntava muito para Deus o que eu tinha que aprender e como eu poderia aumentar a minha fé. E a minha fé foi um dos grandes... Podemos falar dos ganhos, Jussara? Podemos falar dos ganhos? O aumento da minha fé foi um dos grandes ganhos que eu tive. Eu sempre acreditei em Deus, sempre tive a fé, mas durante o meu tratamento aumentou muito, principalmente, como eu estou dizendo, nesses momentos que eu me levantava e não sei de onde vinha a força, já que fisicamente eu estava debilitada. O olhar para mim também, para mim como mulher, até nos relacionamentos, até sexual, mudou para muito melhor, porque quando eu passei por tudo isso, o meu valor para mim mesma cresceu absurdamente. Eu sempre digo, por onde eu vou, eu me transformei numa mulher muito mais feliz, muito mais realizada, uma mãe melhor, com certeza, uma amiga melhor também, e me acho muito mais bonita, muito mais segura, muito mais confiante, e esse aprendizado foi com esse desafio que eu passei. Então, Jussara, deixo contigo para tu continuar aí com os nossos ganhos.
Posso? Bom, o que eu... eu não me tornei uma mãe melhor, Lili, mas me tornei uma Dinda melhor. Que eu só tenho filhos do coração, não, mas eu acho assim, ó, eu sempre brinco que a situação faz a gente, porque eu sou, a Lili também é como eu, gastadeira em salão, né? A gente gasta muito em salão. Então a gente fica um período sem ir para o salão, porque tu não tem cabelo, né? Mas aí tu tem a unha, tu tem a limpeza de pele, tu tem as outras coisas, não é? Que só o cabelo, tu poupa em depilação, então tem essas coisas assim que a gente brinca que são os ganhos, mas também assim, ó, tem o aspecto legal, eu acho que isso é muito importante. Dependendo do tipo de cirurgia que se faz, eu acho que é bom informar as pessoas, porque eu sou muito procurada para ajudar as pessoas também nesse sentido. Como a gente, às vezes, faz uma cirurgia bem grande, bastante invasiva, ela deixa sequelas, né? Eu tenho sequelas da cirurgia. Então, tu podes, passa a ter alguns direitos, por exemplo, tu tens direito a comprar um carro sem imposto, sem IPI, sem ICMS, sem pagar IPVA. Aí todo mundo diz assim, ai, que beleza, Jussara. Não, eu queria pagar todos esses impostos. Mas como me dá o direito, eu tenho esse direito, eu uso esse direito. Eu acho que isso é muito importante. Não são todas as mulheres que conseguem esse direito, porque depende do tipo de cirurgia que faz, do tipo de sequelas que fica, mas eu acho que isso é muito importante. Acho que as pessoas precisam saber dos seus direitos também, não só dessa parte do atendimento. E algumas coisas que a Lili colocou, a questão do médico, eu também acho que tem que trocar de médico. Foi o que a Elisete fez, a gente trocou o médico, porque eu acho que o médico tem que ser acolhedor. E Camaquã é muito feliz nesse sentido. Nós Com temos certeza. aqui profissionais maravilhosos de todas as áreas que acolhem, que abraçam, e é como diz a Lili, a gente está muito vulnerável, a gente está frágil, e a gente também precisa de cuidados, não é? Então, vejo assim que o enfrentamento desta doença não é fácil, não é. Não venho dizer que é fácil, não é. Mas eu acho que a gente tem condições de enfrentar. E vendo outras pessoas que tiveram, que enfrentaram, que se curaram e hoje estão aqui como nós, sentadas na frente de vocês, né? E que, infelizmente, na época eu não tinha, eu só tinha o Orkut, Lili, eu sou desse tempo, eu não tinha toda essa Eu já tinha o tecnologia. Facebook. Tu já tens. Então, mas eu acho assim que o abraço, o telefone, meu brinco, que quando as meninas da Liga vieram me visitar, elas sentaram aqui, eu disse assim, pessoal, se a Liga veio me visitar, porque a coisa tá feia. Pelo amor de Deus, Jussara, não é isso. Mas é que é uma maneira de tu descontrair o ambiente. Eu também tive amigas ali que não tinham coragem de me visitar. E quando chegaram, diziam, Jussara, mas tu tá... Sei lá, eu, no fundo de uma cama, pálida, cheia de olheira, sem força, sem nada, e não é assim. Nós duas nunca ficamos assim. Então, acho que esse momento assim é de agradecimento a vocês, Paola e Micheline, que nos proporcionaram esse encontro. Nós nunca sentamos eu e a Lili para conversar assim, como nós estamos falando hoje. Né? E eu acho assim que foi muito importante, porque a gente desmistificou. Eu tenho certeza que nós ajudamos muita gente com esse depoimento, que vai chegar a muitas mulheres, né? Me ajudou para agora estar ajudando a minha irmã e para ajudar tantas outras que, como a Lili diz, eu também estou sempre disponível, estou sempre assim, sempre alguém me precisa de mim, ou para dar uma entrevista, ou para escrever, ou para dar um depoimento, ou para fazer alguma coisa, para visitar alguém, para emprestar a peruca, seja lá o que for. E eu digo assim, ó, aqui, brincando, vendo que eu estou com a camiseta do Inter, né? Naquele ano, o Inter ganhou tudo. E eu nunca pude estar dentro do Beira-Rio. Mas eu tinha certeza que se eu estava abrindo mão de algumas coisas que eu amava muito,
era para ganhar outras. E eu me lembro que quando a diretoria do Inter veio aqui em Camaquã e fez uma homenagem para mim, eu disse para eles, vocês não estão achando que eu vou morrer, né? Por isso que vocês estão fazendo a homenagem para mim. Eles, não, Jussara, pelo amor de Deus. Aí, assim, queria que eu fosse para o Beira-Rio, tinha uma cabine especial para mim. Eu disse, não quero. Eu acho que neste momento eu preciso ficar em casa, eu preciso me cuidar, até porque era um inverno horroroso aquele 2006. Então, assim, eu vi meu time ganhar tudo naquele ano e eu não estava lá. Mas, em compensação, eu ganhei a oportunidade de continuar vendo meu time ganhar outros títulos. E é isso que eu estou. Agradeço imensamente, gurias, vocês não têm ideia como eu estou feliz de participar deste momento, de participar do livro, de poder, assim, contar a minha história, não por sei lá, me fugiu a palavra agora, por vaidade, não por vaidade, mas por poder ajudar outras pessoas. Olha o meu irmão aí dizendo que não vê a hora de me encontrar no Beira-Rio, eu também não vejo a hora de estar lá. Né? Um beijo muito grande para vocês, gurias. Muito obrigada, muito obrigada. A gente, quando é professor, a gente sonha e procura fazer com que os amigos, os alunos da gente trilhem caminhos, né? Que os tornem felizes. E eu nunca imaginei que vocês seguiriam esse caminho, que vocês me fariam tão feliz quando eu era professora de vocês. Um beijo para vocês. Obrigada, Lili, pela tua amizade. Eu não sei se o pessoal sabe, mas a Jussara ela já foi minha professora. Desculpa. Não sei se o pessoal sabe, mas a Jussara ela já foi minha professora, né? E já foi professora de uma boa parte das participantes da coletânea, pelo que eu entendi, assim, do que a gente já conversou, né? Todo mundo quer sempre muito bem ela. Tem um outro capítulo, ela escreveu 3 capítulos nesse livro, né? Essa live é a primeira live da temporada de lives do pré-lançamento da obra, que as 2 escreveram, né? Publicaram seus capítulos. A Lili, 2 capítulos lindíssimos, falando de toda a trajetória dela, não só com câncer, mas toda a trajetória pessoal, profissional, de empreendedora, né? O crescimento dela como pessoa, os aprendizados, está imperdível. E a Jussara, então, escreveu 3 capítulos, foi a que mais escreveu, né? De todos os participantes, escreveu 3, um mais lindo do que o outro, né? Um sobre futebol, que não podia deixar, né? A Jussara, ela não podia deixar de escrever sobre esse tema. Um sobre um tema delicado para mulheres, né, que acabam querendo filhos e não conseguindo, e aí o capítulo dela começa com a pergunta, é possível ser feliz sem filhos, né, uma mulher ser feliz sem filhos? E ela então compartilha também de forma muito sensível, muito de fazer o leitor se conectar com ela, né, como foi para ela isso, né, e o outro capítulo, então, dessa experiência do câncer. Então, a gente está muito honrada de ter vocês, né, no nosso time, de vocês terem acreditado, né, na nossa proposta, porque foi a nossa primeira proposta, assim, de projeto literário. Voltar. Confiaram no nosso trabalho e a gente só tem a agradecer, né, a vocês. E se vocês puderem compartilhar conosco como que foi, assim, quando a gente convidou, se vocês se achavam capazes, né, como que títulos, né, como que foi a experiência, e falar para mulheres que daqui a pouco têm vontade de escrever e de repente não se veem como escritoras ou não se permitem tentarem, né? O que vocês têm a falar para elas também? Bem, eu já coloquei ali no começo que foi um desafio muito grande, porque na hora que vocês me convidaram, eu me perguntei, né? Mas o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Mas eu queria fazer meu filho está assistindo a live e ele sempre escreveu muito bem. E eu fui procurar ele. Mostrei o material, aquele que tu me desse a respeito de por que eu deveria escrever, e eu levei para ele. E foi um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida. Nós 2 almoçando, e ele sentou para trás assim na cadeira e começou a me dizer
por que eu deveria escrever o livro? Gente, ali foi o começo de que eu estava embarcando numa viagem fantástica, porque nunca nós tínhamos tido uma conversa assim, com ele me dando um feedback que eu não me dava conta que ele pensava a meu respeito daquela forma. Então, foi um grande presente que eu ganhei, foi essa dúvida também de se escrevo ou não escrevo e perguntar para ele, né? E agora, conversando, assim, ouvindo a Jussara, cada vez mais eu vejo a grandeza do trabalho de vocês, que nos proporcionou, a mim e a Jussara, que nós somos amigas, eu sou uma grande admiradora dela, de toda a vida dela, da preparação dela, do trabalho que ela faz, e grata porque ela é minha cliente desde o tempo que eu vendia de sacola. E nós nunca tivemos nem 15 minutos, né, Jussara? A gente pode falar do trabalho, pode falar da Liga, pode falar do Inter, pode falar... Mas essa troca do momento que tão marcante da nossa vida, nós não tínhamos tido. E vocês nos proporcionaram. E todo o trabalho, desde a escrita, o apoio, a correção... Eu diria que desde o convite, o apoio na escrita, as correções, o respeito, o comprometimento, a seriedade que vocês duas, Paola e Micheline, conduziram esse projeto, é algo assim para ser louvado, para bater palma de pé para vocês. Então, vocês têm a minha admiração e o meu respeito, e a minha gratidão também por ter me convencido a embarcar nesse projeto que me trouxe tantos ganhos. Então, eu digo assim que toda mulher ela tem a sua lindeza, o seu encantamento, o seu empoderamento, mas depois que a gente escreve um livro é diferente. Agora que eu sou escritora, é completamente diferente. Eu não me imaginei capaz de escrever um parágrafo. E aí eu revisitei toda a minha vida lá, desde quando eu nasci, que eu era pequenininha, que não se tinha naquele tempo material escolar, e eu escrevia nas fotos. Isso eu trouxe no livro. Eu me dei conta, porque eu queria ser professora, Jussara, mas fui para outro caminho. Então, ali eu conto, né, que às vezes a gente fica tão preso num sonho, e isso ficou muito latente quando eu estava escrevendo, que quando a gente tem um sonho, porque meu tal sonho não deu certo, eu não pude cursar o magistério, que era o que eu tanto queria para ser professora, porque eu precisava trabalhar e ajudar na despesa da casa. E o magistério, na época que eu me formei, no tempo do ginásio, era pago. O que eu fiz? É contabilidade? Então vou fazer contabilidade. E quando eu me realizei em contabilidade e depois comércio também, numa empresa que eu trabalhava, e fui realizar meu sonho de ser professora, e não era o que eu queria. Eu não gostei quando eu fui. Adorei toda a parte de estudar, amei, mas quando eu fui para o estágio, eu vi que não era aquilo que eu queria. E se eu tivesse esperado até eu fazer a faculdade e realizar meu sonho? Não, eu fui construindo, e aí acabei construindo o sonho de quem eu sou hoje por um sonho que não deu certo. Quer dizer, a vida que eu tenho hoje por um sonho que não deu certo, e que eu sou extremamente realizada, tenho um imenso prazer em trabalhar pelas minhas clientes, sou realizada profissionalmente, mas muito mais realizada com convívio com as pessoas, participar dos momentos importantes, até como eu estou dizendo, quem não quiser usar peruca, venha para mim, porque eu tenho que me preocupar. Eu tinha que me preocupar com a Jussara, porque ela não podia usar algo áspero na cabeça dela. Então, não importa se é para levantar, se é para uma festa, para que é. Eu me realizo muito no que eu faço. Então, meninas, gratidão por me tornarem uma escritora. Obrigada, Jussara, pela parceria aí na live. Gratidão a todos que nos ouviram também. Bom, eu quando recebi um WhatsApp da Maristela, né, que a mãe da Micheline, que foi minha aluna, me dizendo que vocês estavam com um projeto, né, de produzir um livro escrito somente por mulheres e que gostariam da minha participação.
Eu disse, mas Maristela, vou escrever sobre o que tu acha? Elas querem. E aí eu fiquei pensando, mas esses 3 temas que eu abordei no livro, eles sempre estiveram muito latentes na minha vida. Eles sempre povoaram a minha cabeça, tanto que eu sempre dizia assim, ó, que se um dia eu fizesse o doutorado, eu não faria na área da educação. Eu escreveria sobre o futebol. Não sei por quê, mas eu sempre tive isso. A paixão que o futebol exerce nas pessoas. Eu tenho eu gosto tanto de futebol que isso está muito latente dentro de mim. E aí, quando vocês me convidaram, né, eu disse assim, mas vou escrever sobre o futebol, né? Aí eu pensei, mas sobre o futebol, não, essa mulherada não vai gostar do futebol, não é todo mundo que gosta assim que nem eu, e eu não posso impor às pessoas esse tema. Mas daí eu comecei a pensar, mas eu tenho 2 outros temas que as mulheres vão se interessar, que era o do enfrentar o câncer com qualidade de vida. Por quê? Porque sempre que eu sou procurada para falar para alguém, assim, algum grupo, sempre as pessoas me pedem isso, para dizer como eu enfrentei, como é que foi. E eu disse, então, vou fazer sobre isso. E o outro é a questão da cobrança da sociedade, não é? Porque a sociedade acha que uma mulher que não tem filhos não é feliz. As pessoas acham que aquela mulher é incompleta, que sempre falta alguma coisa nela, né? Então, por esse motivo, eu resolvi escrever também por isso. E para mostrar para as pessoas que há várias maneiras da gente ser feliz na vida, não só seguindo os padrões que a sociedade nos coloca. Porque tu não casou, tu não é feliz, porque tu não tem filhos, tu não é feliz, porque tu não trabalha, tu não é feliz, por uma série de coisas. Tu não trabalha fora, tu trabalha em casa. Então tem muito preconceito, né, com relação a isso. Por isso que eu resolvi escrever sobre esses 3 temas. E foi muito bom, sabe? Eu fiquei muito feliz, porque eu sempre só escrevo sobre educação, eu sempre só falei sobre educação. E aí, fugir desses temas foi muito positivo, foi muito bom para mim. E também, como disse a Lili, a gente faz uma releitura da vida. A gente volta, e esses dias eu ainda comentei, né, que eu tive que escrever a minha biografia. Como é interessante escrever a biografia da gente. A gente começa desde quando nasceu e começa, faz toda a vida, a infância, a adolescência, percorre todas as etapas da vida, e quanto mais a gente escreve, mais a gente se dá conta que faltou um pedaço, que tem que colocar mais uma parte, que tem que... Então, assim, ó, foi muito bom escrever, muito bom. Foram momentos assim que eu fiquei focada naquilo que eu gosto, naquilo que eu penso, naquilo que eu vejo que me fazia bem e que pode ajudar outras pessoas. Eu muito obrigada, como disse a Lili, o sentimento é de gratidão. Eu acho assim que tu ser grato às pessoas por alguma coisa que elas fizerem, que muitas vezes elas nem sabem, isso é muito importante. Tu tem que dizer para as pessoas, como disse a Lili, tem que dizer para as pessoas que tu gosta delas, que elas te fazem bem, que o que elas fizeram por ti foi muito bom, foi muito importante. E então, assim, eu agradeço muito. Tu vê, hoje eu soube que a Lili se preocupava com a maciez dos lenços. Ela nunca me disse isso, né? Foi uma oportunidade que ela teve de me dizer. É bem como ela disse, nós nunca sentamos para conversar sobre isso. E aí hoje nós estamos nos dando conta o quanto uma ajudou a outra, tá? Sem saber. Apenas porque gostamos uma da outra. E é isso que eu quero dizer para vocês. Muito obrigada, agradeço a vocês, um beijo bem grande. E as pessoas que estão dizendo aqui, as minhas amigas, as minhas tias, os meus parentes, que querem muito ler o livro, podem ter certeza que vocês vão ler. Vocês vão receber esse livro com uma dedicatória muito linda de mim. Então, obrigada. Então, vou passar a palavra para minha colega Micheline.
para a gente fazer, então, um fechamento, agradecer novamente, né, as nossas escritoras queridas, que viraram amigas, né, nós já nos conhecíamos, mas a nossa conexão com certeza aumentou com todas essas interações por ocasião do projeto, né, e quanto é importante a gente expressar o que a gente sente, porque é um ato de carinho, de cuidado, por exemplo, que a Lili teve ali com a maciez do lenço, né, que ela se preocupava, que a Jussara sequer sabia disso, o quanto é importante a gente também ter momentos de partilha, de falar o que a gente está sentindo, né? O quanto a gente se importa com a pessoa. Muitas vezes a gente vai falar quando a pessoa... No velório, né? No velório a gente vê a pessoa falar... As pessoas falarem tanto, né? Como era querida, como isso, como aquilo, mas daqui a pouco nunca falaram aquilo ali para a pessoa mesmo, né? Enquanto ela estava viva. Então, o quanto a gente também perde, né, momentos tão significativos, de repente vai passar muito tempo, vocês ainda vão lembrar desse momento aqui dessa live, né? Porque foi um momento em que vocês puderam partilhar e trocar, né, palavras de afeto uma para outra sobre um período tão marcante na vida de vocês. E a gente não se dedica a isso, né? A gente não se dedica a isso. A depois parar e falar sobre o que aconteceu, né? Então, eu vou passar a palavra para a Micheline, agradeço novamente a participação de vocês, a participação de todos que estão nos assistindo. Vou passar aqui para ela. Assim como muitas comentaram aqui, né, as gurias, a Rosita, a Andresa, a Carlinha, a Geni, Jussara, enfim, todas que participaram da live. Eu estou emocionada, estou muito emocionada com esse momento, com essa partilha de vocês duas, queridas autoras, Jussara e Lili. Coisa boa poder viver esse momento com vocês. Essa é a nossa primeira live do nosso pré-lançamento do projeto literário Olhares Femininos, Eternizando Sem Palavras. Teremos outras lives aqui pela editora, então. Fênix Sefarade, com muita alegria, a gente dá início, então, iniciamos com o pé direito, com essas duas mulheres maravilhosas, que nós admiramos muito. Poder agradecer as outras 30, então, autoras que participaram também do projeto literário. Algumas estão comentando aqui, né? A Andresa participou, a Rosita também participou. Poder agradecer a todas as outras autoras que participaram. Poder agradecer, então, a essas mulheres que escreveram 40 capítulos, então a obra representa 40 capítulos, que conta sobre essas histórias de vida, sobre esse olhar sobre o mundo, sobre a vida delas, sobre as experiências que elas estão vivenciando. Agradecer a todas as participantes também do coletivo Ser Mulher, que fazem parte da obra, que apoiam também o projeto. Temos um grupo de trabalho que nos apoia em alguns momentos para poder fazer estes encontros, para poder fazer nossas postagens. Então, a gente tem também o coletivo Ser Mulher que nos apoia. Então, poder agradecer a todas elas. E é isso, gurias. Muito obrigada pela participação de vocês, gratidão. E é isso, até... Paola. Obrigada também, amiga, pela live, então, gente. Eu que agradeço, minha amiga, minha irmã de coração, né? Não tive uma irmã assim da mesma idade, né? Que eu sempre quis ter uma irmã da mesma idade, não tive, mas acabei, a vida me deu uma, né? Como a Jussara diz, não teve filhos biológicos, mas teve vários de coração, e eu e a Micheline, a gente se achou assim na vida, né? Sou muito grata por ter conhecido ela e por a gente se apoiar tanto, assim, em tantas ocasiões, apesar de, em número de anos, até ser pouco, né, ser pouco tempo, mas uma coisa muito intensa, muito genuína, assim, que eu tenho muita gratidão por isso. E muito obrigada, então, novamente, e até a nossa próxima live. Fiquem atentos, então, nas nossas redes sociais, que a gente vai, então, anunciar oportunamente o nosso próximo dia e horário, né, e tema da nossa próxima live, então, de pré-lançamento da obra. Muito obrigada a todos, uma boa noite.
Uma boa noite. Boa noite.